Fala galera, beleza? Aqui é o Vorris na área e hoje eu vou reagir aqui a esse vídeo do Z-Damon, né? Reagir aqui pra falar. Ele tá dizendo que realmente se o Jason tem que ser bufado, né? Fado, ele tá falando aí algumas coisas. E eu vou reagir aqui a esse vídeo junto com ele, tá? Primeiramente, eu gosto muito do Z-Damon, acho que o Z-Damon joga pra caramba. Vejo bastante os vídeos dele. O que é colar o Discord, de uma coisinha que ele fala ou outra, né? E vamos ver aqui sobre a questão do Jason, né? O que ele tá falando. Eu acho que inclusive ele nem merece ser nerfado. A gente merece Né? Quem puder siga o ZDM, quem puder me siga também. um killer desbalanceado depois de tanto tempo. Deixa o cara bater no service. Cara, eu não. Como eu disse, tá ligado? Eu não acho ruim dele vir desse jeito. Eu não acho ruim. Mas é ruim pro jogo, Queen. Pro jogo é ruim. Infelizmente, pro jogo é ruim. Eu não acho ruim. Eu gostaria que ele até viesse assim. Mas pro jogo é ruim. Só que o meu medo é eles matarem o boneco. Meu medo deles mexer em alguma coisa e o boneco morrer, tá ligado? Considerando a diversão de quem vai jogar contra, tá bem forte, merece um reajuste. Agora, considerando o contexto de ser o Jason e ser o lançamento dele, merece estar do jeito que está. É a DLC mais esperada. É o famoso choro do service. Cara, eu vejo a galera quitando a rodo das partidas. Não tô nem de sacanagem. A galera vai quitar a rodo pro Jason. Vai ser assim, ó, um atrás do outro. Vão quitar muito, 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 muito. Não vai nem perto de caneca. Duas coisas aqui, né, galera? Primeiro que eu não acho que é choro, choro, choro do service. A gente tem que levar em consideração também aquela galera que joga solo, aquela galera que joga só mais casual, então, né? Tá jogando ali pra tentar se divertir, e aí vem um killer ultra hard e não te deixa fazer nada, não te deixa jogar, não te deixa. Tá entendendo? Então tem esse contexto, né? E eu também não acho que ele esteja super forte, como estão falando, que tinha que vir um killer super forte para quebrar o sobrevivente e tudo. Ele não tá um killer super forte, tá? Já vi outros caras falando aí também que no máximo ele é um killer elite tirar, e eu concordo, porque ele não tem o mesmo potencial de uma Nurse, de um Blight, de um Billy. E dá pra sentir isso quando você joga com ele. Mano. Cara, para. Nem perto de Canek. Nem perto de Canek. Um que tá muito mais. Mas muito mais. Muito mais. A galera vai. Acho que a galera vai quitar mesmo, porque na PTB a galera tava quitando, e isso é estranho, velho. Porque a galera tá jogando pra enfrentar o Jason e aí quita, tá ligado? Você tá jogando ali só pra enfrentar o Jason e quita, velho. Não entendo isso. Quitar pro Jason igual. Cê é louco. Eles que ajustem a penalidade pra quem quita, então. Bota 7 dias de banho, eu quero ver quitar. Vai ter que ser. O vagabundo vai ficar na partida pra poupar 5 gens. E não vai poupar, dependendo do Jason. Eles vão ficar tudo parado com corvo, vão fazer porra nenhuma, vão só se matar. E é por isso que eu falo que eu gostaria que ele viesse assim. Mas pro jogo não é. Só que assim, eu acho que não tem que pesar a mão só por esse tipo de sobrevivente, sabe? Porque se for pesar a mão só por esse tipo de sobrevivente, ele vai virar um trap, né? Isso é por isso que tem tanto killer fraco no DBD, por isso que o DBD ele é tão desequilibrado. Porque vem de killers bem fracos até killers bem fortes. Killers medianos ali, né? Então, você pega sobreviventes que, quando jogam killers bem fracos, fazem t-bag no portão. Quando jogam com killers medianos, se ganham, xingam, se perdem, xingam. E quando você joga com killers muito fortes, eles acabam se matando, quitando e ficam sem fazer nada, ficam zoando a partida pra morrer logo. Bom, eu conheço a comunidade que a gente tem, mano. E eu tô Essa é a vendo que do comunidade. jeito que ele tá, não vai ter jogo. Não vai ter jogo. Do jeito que ele tá, não tem jogo. Entendeu? Eu Parceiro. nunca, 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 nunca. E aí entra num outro ponto, que é muito importante a gente falar. Pro service, de fato, não vale a pena. Pra quem é serve, não vai valer a pena jogar uma partida contra o Jason, solo ou duo, não vai valer a pena. Que benefício vai ter pra você entrar numa partida solo contra um Jason full build de totem e tentar ganhar dele? Não vai ter benefício. Não vai ter benefício. Bloodpoint não vai ter benefício. Entende? Então, quando a galera entender que o custo-benefício é muito alto, vão só sair fora. Tipo, mano, isso aqui não tem como, cara. Tipo, custa muito ganhar desse boneco aqui. Zero benefício, foda-se. Benefício de fazer meu passe logo jogar outro jogo. O CLT vai chegar cansado do trampo, querendo jogar pra se divertir, vai cair contra o Jason, morrer em 2 segundos de partida. Cara, não é que ele vai morrer em 2 segundos de partida. A partida vai durar demais. A partida vai durar muito tempo, dependendo, e ele não vai ser beneficiado por isso. Não é como se ele fosse ganhar, tipo, algo excepcional por. Aqui eu concordo entre partes, né? Eu concordo que realmente
o Jason com essa build de totens, né? Fica meio chatinho. Não é que ele fica absurdamente forte, ele fica chato, né? Por causa do que ele fica com 4 totens e fica rodando ali os totens. Mas também não é impossível que esses totens sejam tirados, tá? É um equilíbrio. Vai depender muito de quem tá jogando de Jason. Não é porque você tá jogando com esse Jason que as partidas vão ficar impossíveis de ganhar. Vai depender de quem tá jogando de Jason também. Assim como depende de quem tá jogando com a Nurse, de quem tá jogando com Blight, quem tá jogando com Billy. Por aí vai, né? Então, realmente, eu entendo que é chato quando você pega killers que fazem o jogo demorar. Como era o caso, acho que do Legion, que era focado em deixar todo mundo ferido e ficar fazendo geradores demorarem, porque o pessoal tava ferido. Então, o foco desse era fazer o gerador demorar porque a galera tava ferida. E aí tinha o Fred também, que era aquele Fred de gerador infinito, que era 2 horas para fazer um gerador. Tinha o Doctor também, se eu não me engano, que era aquele Doctor que todo mundo ficava levando choque toda hora e aquilo, por causa dos addons, se eu não me engano. E se eu não me engano, tinha até o Pinhead também, que era o Pinhead que fazia toda hora as correntes tá ali incomodando a galera. Então, né, o Jason também pode ter isso, mas não vai ser algo do killer, é algo de uma build em específica e tal, 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 tal. Mas quando você pegar uma Nurse boa, talvez jogando com aquele addon dela ficar sem raio de terror, sabe? E o cara já é bom de Nurse, ainda tá sem raio de terror, aquela coisa toda, chega do nada, você nem... É meio que isso. Ficar 20 minutos enfrentando um Jason que tá com a build full totem e você não... Vou passar aqui um pouquinho porque já deu pra entender o que ele quis Sei dizer lá, aqui. mapa vai ser meta. Isso é a comunidade que a gente tem. E também esse sistema, né? Esse sistema de não beneficiar quem fica muito tempo na partida e jogando muito bem. Você pode ganhar no máximo. Será que não é melhor? Será que não seria interessante a Behavior colocar um ajuste de acordo com o tempo de partida para o benefício do serve ali, para o serve se beneficiar com aquele tempo? 10 minutos de partida, jogando bem, você vai ganhar a quantidade de Blood Points, atingindo o máximo de Blood Points. Aqui não, ele não tá falando exatamente do Jason, né? Tá falando mais sobre a demora da partida e do benefício de ficar na partida e tal. Passar aqui mais um pouquinho. Quantidade maior de Blood Points, né? 20 minutos de partida. Depois, se forçar a ficar na partida... Não, eu vou ficar porque eu vou ganhar jogando 20 minutos de uma partida solo, eu tô só ganhando dor de cabeça. Então... Mas enfim, servers aplicarem o cooldown no phase dele. Se tivesse como colocar o sweater da mãe dele, fazer algo assim inspirado no Friday, pro server interagir e dar um time pra tirar o phase dele. Quando que tá previsto pra ele vir pro jogo? Acho que é dia 16. Mas ó, pra mim o mais problemático dele não são nem esses addons aí, lança nada. É esse phase, tá? Esse phase infinito permite que o jogador que está de Jason tenha um leque de possibilidades que ele nunca teria com nenhum killer do jogo, tá? É de verdade. Eu também acho, Link. Também acho que eles vão colocar. Acho que vão as categorias que estão capadas em 10k. 10k cada seria de vão entrar 20 a 15k. Talvez. Se ele não ouvir nada durante o phase e o fuma vermelha, ele é mais equilibrado. De certa forma você tira a info dele, chefe. De certa forma você tira a info dele. O que acontece é que quando o Jason tá no phase, a única info que ele não tem, até onde eu vi, a única info que o Jason não tem é de um serve clicado no totem. Info auditiva, o barulho. Ele não escuta o serve clack, 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 clack no totem. Ele não escuta. Mas o cara ele vê não, a né? fumaça Ele vê a vermelha. fumaça vermelha. Ele vê a aura do serve. Então ele tem a info, não auditiva. Mas ele tem a info visual, sacou? Mas é a única info que ele não tem. De resto... Ele escuta tudo. Ele sabe tudo. Tudo. Eles poderiam fazer algo tipo os incineradores do Alien pra parar ele por um tempo. Tipo a arma do Tommy Jarvis. O serve pega ela no mapa, mete uma bala na cara dele e ele capota por alguns segundos. Cara, eu acho que eles só deveriam nerfar o tempo de phase dele. Só isso. Só isso mesmo. Eu não acho que ele que ele tem que ficar infinito no phase. Acho que isso é bizarro. Eu acho que quando ele entra no phase tem que dar um cooldown do tempo que ele tá usando e ele tem que escolher um lugar pra sair. Se ele não escolher, o lugar mais próximo dele, ele vai sozinho. Entendeu? Tipo assim, ó. Vamos lá. Entrei no phase com o Jason. Eu tenho 15 segundos pra ficar no phase. Eu tenho 15 segundos. É o básico. Entrei no phase, eu tenho 15 segundos. Eu tenho que escolher um lugar pra eu sair. Caso contrário, eu serei puxado pro lugar mais próximo de onde eu tô. Eu vou sair sozinho do phase no lugar mais próximo de onde eu tô. Entendeu? Pegou a visão? Esse exemplo...
Eu não concordo com isso, não concordo porque aí vai matar o boneco, velho. Vai você. Porque assim, o phase do Jason, ele já é infinito porque ele já é equilibrado, sabe? O Jason, não diferente da Spirit, por exemplo, que já sai do seu phase batendo, Jason não faz isso. Então Jason ele é obrigado a se teleportar para uma janela próxima ou pallet próxima. O parede quebrável, né? Que tem mapas que tem, tipo, duas, eu acho. Ou seja, é equilibrado, porque por mais que ele possa ficar rodando infinitamente ali pelo mapa, ele sempre vai sair alguns metros do sobrevivente. Então ele nunca vai pegar um free hit nesse sobrevivente, sabe? Por quê? Porque o sobrevivente tem o alerta que o Jason chegou ali. Ou seja, por que que é equilibrado? É infinito, mas o Jason não pode sair em cima do sobrevivente, vai sair próximo. E o Jason fica rápido, mas em compensação o sobrevivente tem um alerta de quando ele sai do TP e sai próximo dele. Qual que é esse alerta? É o alerta visual, né? A pallet fecha ou a janela fecha. E o alerta aditivo, que é o sobrevivente gritando. Ou seja, por mais que o sobrevivente esteja ali fora do mundo, jogando aquele sobrevivente novato, jogando de costas, não tô olhando pra pallet, não vi o Jason saindo na pallet, ele ainda vai gritar. E aí ele vai saber que o Jason tá ali. Então tá vendo esse equilíbrio? Até o lance de fechar a pallet ou a janela que beneficia o Jason, também beneficia o sobrevivente. Beneficia o Jason por o sobrevivente não poder dar um pulo ali rápido na janela, que ele acabou de teleportar, né? Voltando. Se ele pulou para dentro, o sobrevivente da check, por exemplo, tá lá dentro, ele, o sobrevivente pula para fora de uma vez, ou pro sobrevivente não dropar aquela pallet no Jason na mesma hora, entendeu? Então é bom por causa disso e é bom porque dá a informação visual pro sobrevivente que o Jason tá ali. Tanto que a pallet fecha um pouquinho antes do Jason tá saindo, mostra a animação da pallet fechando, depois a névoa e o Jason vem saindo. Entendeu? Então, e ainda ele tem um alerta também, mesmo que ele não estivesse vendo, ele teria o alerta auditivo, que seria o grito lá, né, do sobrevivente. Então ele saberia que o Jason tá ali, né? Então eu acho que não precisa mudar isso, nerfar isso. Ah, vamos diminuir, vamos dar um tempo, tem que ter um tempo, ele não pode ficar rodando, porque já tem esse equilíbrio, né? Pra mim, isso já é legal pra caramba, tá? Já é legal pra caramba. O foda é ficar sem ganho, incrível. Mas pro jogo ele é ruim. Desse jeito ele é ruim. Acho que ele tem que sair pro lugar mais perto que ele tá mesmo. Muitas vezes vai ser um lugar que ele não quer. Eu acho que mata o boneco. Aí eu acho que mata o boneco no lugar que ativou o poder. Não, aí não. Aí não. Aí eu discordo. Aí eu acho que mata o boneco. Aí eu acho que mata o boneco. Eu acho que ele tem que sair pro lugar. Se ele não usar o TP, ele automaticamente volta lá pra onde ele começou, né? Cara, isso daqui na verdade poderia ser um addon, né? Um addon que ele, vamos supor, ele começa lá de um lado do mapa a dar o phase, aí ele vai chegando ali na metade do mapa, ele não viu ninguém, e aí automaticamente ele volta, é puxado lá pro início de onde ele começou. Seria bom, velho, seria bom como um addon, porque aí ele pode começar, ele pode sair de um gerador, do lado de um gerador, né, de um lado do mapa, e até certo ponto não viu ninguém, automaticamente ele volta para aquele gerador lá para ver se tinha alguém. Eu acho que a Nurse tem um addon que é mais ou menos assim, você pode dar um blink, depois outro, e aí você pode ativar o botão para poder voltar lá para onde você começou e iniciou, né? Se você não der nenhum hit. Seria bom com um addon. Mais perto que ele tá mesmo. Muitas vezes vai ser um lugar que ele não quer. Pela visão da Invictus aqui, quando a gente olhou aqui, né? Quando a gente olhou aqui pela visão da Invictus... Não, eu entendi, o 93 falou isso. A verdade é que a Invictus tipo, vacilou o que o 93 pra caramba, dizer, né, nessa partida, né? Por isso que eu falei, ele Os mata o boneco. comeram Vamos merda, lá. né? O que o Como eles 93 quis falam, né? dizer? Você entrou no phase, você tem 15 segundos. Você foi pro outro lado do mapa nesses 15 segundos. E você não confirmou que você quer sair na pallet da tua frente. Você não conseguiu confirmar e acabou o tempo. Você vai voltar lá atrás onde você iniciou o phase. Foi isso que ele quis dizer. E o que eu quero dizer é que mata o boneco se fazer isso.
Eu discordo. Não acho que tem que ser assim. Eu acho que tem que ter esse delay, Isso esse aqui seria tempo legal como um do addon, phase velho. e Como ele um addon sair seria legal. aonde ele tá mais próximo. Muitas vezes não vai ser o lugar onde ele quer. Se ele não confirmar, ele vai ser puxado para algum lugar mais próximo. Esse lugar mais próximo dele pode ser o mais longe do serve que ele queria estar. Entendeu? Mas ainda assim, tá valendo. Sobre tirar infos no phase, vamos lá. O phase dele é infinito e ele vai perder algumas infos do phase. Isso também funciona, tá? Eu acho que também funciona. Não acho que porque devia quando fazer ele tá isso. no phase, ele vê passos de serve andando, caminhando. Vamos lá. Ele vê passos de serve caminhando. Ele vê passos de serve correndo. Ele vê informação visual de fumaça vermelha do serve no gerador. Informação visual vermelha do serve em totem. Informação visual do serve curando na fumaça vermelha. Escuta gerador. Escuta gerador sendo feito. É muita info. É muita. Justamente porque o phase dele não pode ser encerrado em cima do sobrevivente. Tem que ser sempre numa pallet próxima ou janela próxima. O que dá tempo ao sobrevivente de conseguir, né? Se, digamos assim, se reagrupar. Não reagrupar não é a palavra certa. Se estruturar, talvez. Correr para algum canto ali que ele consiga segurar o Jason por um tempo, sabe? Então ele dá esse tempo pro sobrevivente, ele dá essa folga. E de novo, o sobrevivente tem um alerta tanto visual como auditivo que o Jason teleportou para ali. Então não precisa tirar a informação. Mas eles estão querendo discutir sobre, tipo assim, vamos supor que o Jason perde essas informações e ele ficaria fraco, velho. Porque você tá tirando coisa de um poder que já não é tão forte. Se o Jason pudesse dropar ali na cabeça do sobrevivente, beleza. Então aí ele tira esse poder, mas não. E aí poderia fazer isso até como um addon, tá? Eu acho que funcionaria legal isso como um addon. Poderia ser um addon iridescente, porque os addons que fizeram para ele eu achei alguns bem ruinzinhos, principalmente os iridescentes. Vou até falar um pouco disso, mas eu acho que assim, bota um addon iridescente onde o Jason tem um limitador no phase, 15 segundos ou 13 segundos para fazer referência. Ele pode encerrar no momento que ele quiser, batendo, certo? Ou ou então ele poderia encerrar, mas sem bater, e somente no final que ele poderia encerrar batendo. Não sei. Ele poderia encerrar batendo no momento que ele quisesse, tá? Se e aí, ou seja, ele perderia, né, como equilíbrio, a informação ali dos sobreviventes, né? Ele perderia a informação da fumacinha ali do sobrevivente, ele ficaria dos geradores e tudo, ele ficaria com a informação só dos passos. Ele basicamente viraria um Spirit, ficaria com o poder da Spirit, né? Veria os passos, veria ali, né, o sobrevivente andando, os passos, tudo, mas ele não perderia essas informações de tanto auditiva não, né, de sobrevivente se curando, ou sobre ele ficaria, porque a Spirit tem a questão de sobrevivente, curando, ferido também, o Jason poderia também continuar com isso, mas perderia ele a fumacinha, né? Então ele basicamente ficaria com o poder da Spirit, né? Seria um Spirit, poder da Spirit, só que limitado, que a Spirit com os addons, né? Ela já vai ganhar mais velocidade, ela ganha outras coisas ali. O Jason não, ele ficaria meio que limitado no seu poder, só 15 segundos ou 13 segundos. Poderia encerrar a hora que quisesse bater, em compensação, perderia a fumacinha. E o auditivo de geradores e totens ficaria apenas com o auditivo de sobreviventes se curando ou feridos, ou os barulhos de passos correndo, né? Veria os passos ali, né? Isso aí seria interessante como um addon rosa, né? Acho legal. Mas não como base de você deixar o Jason, no caso, como ele fala aqui, ter o tempo, né? E perder informação, sendo que ele já não pode dropar em cima do sobrevivente, só em cantos, né, determinados. Info para Vou pular aqui muita um pouquinho. ele não consegue escutar o gente sendo feito. Já seria, de certa forma, é uma punição. O que? Sair do phase. Você sai do phase e você errou o gerador. Não tem ninguém naquele gerador. O seu phase vai entrar em cooldown, você vai ter que recarregar e voltar. Só que aí você já tomou o gen do outro lado.
Ou seja, você foi punido por ter feito uma leitura errada. Mas ainda assim você foi punido, você precisa ser punido. Ô, tô louco. Todo mundo quando erra dentro do jogo tem que ser punido. Seja killer ou serve, certo? Só que o Jason, ele não é punido dessa forma. Ele entra no phase hoje e ele vai lá, o gen não tá sendo feito. Ele volta, ele não é punido. Aí ele pune de um lado, entra no phase, pune do outro, entra... Você entendeu? Então eu acho que funcionaria também se tirasse alguma... Mas assim, Damon, por que, que o Jason não precisa ser punido dessa forma? Porque esse poder do Jason, como eu já batendo de novo na mesma tecla, ele é mais para locomoção e também para encontrar. Ele já é um poder feito para se locomover rápido e também para encontrar sobreviventes, certo? Para, digamos assim, rastrear sobreviventes. Não só para né, se locomover rápido. Então, por que ele não deve ser punido? Porque ele já é punido na chase dele, certo? Ele já é punido porque ele sai quando, novamente, é equilibrado porque ele sai próximo do sobrevivente, nunca sai em cima. E ele já é equilibrado porque somente aí que ele vai começar a chase, certo? Ele vai começar a chase só depois que ele sai desse TP. E aí ele ainda tem que ganhar o primeiro hit para depois ganhar o segundo. Vamos supor que o primeiro seja até um pouco mais fácil dele conseguir devido ao arpão, mas se ele erra esse arpão, aí ele já é muito mais punido porque ele errou o arpão. Tendo que muitas vezes guivar dessa chase porque não vale mais a pena, porque o cara já chegou num canto ali que não vale mais a pena. Ele vai ter agora que procurar um outro cara que esteja mais vulnerável, né? E aí o Jason já é punido na chase, ele não precisa ser punido na pressão de mapa dele. Eu acho que aqui tá querendo se dar um conforto demais para os sobreviventes. Eu acho que tem que tirar esse conforto dos sobreviventes, né? Não é deixar o jogo ruim para os sobreviventes, mas é fazer um killer que realmente os sobreviventes não fiquem confortáveis jogando. Tipo, você tem que tirar a leitura de aura. Ah, você tem que tirar o áudio para ele não escutar gerador. Ah, você tem que reduzir porque não pode ser infinito. Tá vendo? Isso tudo é para deixar o sobrevivente jogando de uma forma mais confortável. E o Jason acredito que foi um boneco feito para fazer justamente isso, não deixar os sobreviventes tão confortáveis, para os caras realmente mostrarem, ó, eu tô aqui, vem cá, vamos para chase. Enquanto aquele cara tá na chase, aí o outro lado lá vai fazer gerador, entendeu? Porque se o Jason givou dessa chase, um SWF já vai passar informação. Ah, o Jason givou. E aí esse cara já volta pro gen e os outros continuam lá em gen até que o Jason chegue lá e aí eles puxem a chase. Se é jogador solo, vai ter informação na HUD, né, do jogo que o Jason tá em um, tá em outro. E é justamente o cara tem que aprender. Esse jogo não é mais um jogo de esconde-esconde. Ele é justamente um jogo de perseguição. Então, os sobreviventes precisam aprender a fazer chase, precisam aprender a fugir do assassino e não ficarem se escondendo. Tanto que o boneco ele diz, né? A logo lá do boneco diz: não, não é possível se esconder do Jason, né? Então realmente eu acho que ele foi um boneco feito para isso. Então acho que ele não tem que ser punido nisso, no seu TP, porque ele já é punido em outros pontos. Ele já é punido por ele ser um killer 4.4. Ele fica 4.6 só quando ele sai ali do TP. Ele sai com um arpão, né? Só tem um arpão, é obrigado a pegar outro, né? E aí você vê de novo o equilíbrio, né? Já como ele só pode carregar um arpão, é equilibrado porque não demora para ele passar e pegar um segundo arpão, né? Então ele já pega muito rápido. Então esse é o equilíbrio, já que ele só pode carregar um, não é demorado para ele poder pegar um segundo, né? Sendo que ainda tem um certo cooldownzinho quando se ele tiver em frente a uma pilha ali de sucata, ele jogar um arpão, tem um cooldownzinho para ele poder pegar o outro, tá? Não pode pegar ali de insta não, tem que esperar um pouquinho. Um segundinho, mas tem que esperar. Então eu acho isso, ele já é punido nisso. Então ele não precisa ser mais punido no outro poder dele, que é o TP, que é o que dá todo o charme pro boneco, né? O que dá todo o diferencial a esse TP dele infinito, né?
Se deixar esse TPD limitado, limitar a visão, limitar áudio e limitar tempo, vai ficar inútil. Vai ser um boneco que ele já não é forte, tá? Ele não é forte. Aqui foi uma situação específica, esse jogo aí que os caras comeram merda aí e perderam, mas você vê que o Night Light jogava muito bem e os caras também estavam limitados. Tanto que o outro cara que tava jogando de Jason, né, do outro time, ele já apanhou um pouco para os outros caras, né? Apanhou um pouco, não, apanhou consideravelmente ali. Então, quando você pegar um time de 4 caras fortes, jogando destravados ali com tudo, aí vai ficar mais pesado, né? Tudo vai depender do Jason que tá jogando. Nem todo Jason vai ser esse Jason absurdo de saber jogar absurdamente, né? Então, meio que é isso, tá? O vídeo eu acho que eu acredito que ele já tá acabando, ele fica só falando mais Ia sobre ter isso punição mesmo, da e punição. ainda assim, sim, é só O dar um Jason não é bonito. tempo pra ele sair. Padrão. O padrão dele. Entrou no phase, 15 segundos de phase. Ele ia ter 15 segundos de duração pra ficar na neve. Realmente, quanto a isso, eu não concordo com o Zedemo, né? Eu acredito que tem que ser. Concordo com ele quando ele falou que tinha que sair desse jeito, e eu acredito que tem que sair desse jeito mesmo. Na minha opinião, na verdade, ele poderia ser até um pouco mais forte. Não mais forte nesse quesito Aqui tá um kit bom, tá um kit ok. Já vi gente falando que ele era um B, que não passava disso. Talvez pro cara que realmente não sabe jogar, vai ser meio que isso. Para um cara que realmente sabe jogar, tá com a build certa, tá com os addons, ele seja um killer A, né? A menos, a mais, não sei. Mas vai ser um killer A. Divertido no poder, um killer legal de jogar. Acho que um killer legal de se enfrentar. Um killer que é forte, mas não é absurdo, como o Nus, como o Blight, como o Billy. E sobre até complementar o que ele estava falando, falei do Billy agora, sobre essa questão da pressão, né? Do Killer ter que ser punido. Você já imaginou um Billy? O Billy pode rodar um mapa todo também. A serra do Billy não tem limitação. Até eu me lembro, ela não tem limitação. Ele pode usar o quanto quiser. E você já imaginou o Billy vai num ponto do mapa para ver um gerador. E aí chegou lá, não tem ninguém sendo feito. E aí o Billy já usou a serra por um determinado tempo. A serra esquenta. E o Billy é punido porque não tinha ninguém ali, que ele fez a leitura errada. E aí ele tem que esperar um tempo a serra esfriar para ele poder usar de novo, chegar do outro lado do mapa aí tomar um gerador. Entendeu? Se for fazer isso com um boneco como o Jason, ele vai ser punido aqui, teria que fazer isso com todos os bonecos do DBD, né? Teria que equilibrar todos os bonecos do DBD. O DBD tem isso, alguns bonecos são muito fracos, outros são medianos, outros são mais fortes. Né? Você pega mais fortes na mão de caras que sabem jogar, eles destroçam. Medianos vai depender de quem tá contra quem, e geralmente aqueles fracos vão apanhar, né? Então, é isso que tem no DBD. Em vez às vezes, de enfraquecer certos killers, o melhor seria talvez tentar equilibrar outros. Beleza, se você vai fazer isso no Jason, por que também não fazer num Billy, pro Billy se tornar um killer mais equilibrado? Mas o Billy já é bem difícil de aprender, de masterizar, beleza, mas quando o cara masteriza, o Billy destroça tudo, né? A Nurse é a mesma coisa, é difícil de masterizar, mas quando é masterizada, destroça tudo, né? Então, por que a gente não deixar equilibrado também? Por exemplo, a Nurse, ela tem 2 blinks. O primeiro blink é só para locomoção. Só no segundo blink que ela pode dar um hit, certo? Ou então coloca para ela poder dar só um único blink. Só que aí, em compensação, tira aquele stun que ela leva quando ela erra esse blink. E aí o blink também carrega mais rápido, certo? Então, tá entendendo? Se é pra equilibrar, vamos equilibrar todo mundo, né? Eu acredito que poderia, o DBD talvez pudesse ser assim, para todos os killers serem equilibrados, todos os killers têm uma chance de ganhar. Não ter você ter muitos killers fortes, killers medianos e killers fracos, onde, por exemplo, um trapper nunca vai conseguir ganhar um campeonato de um time de campeonato full, jogando com addons para enfrentar uma Nurse, entendeu?
Mas é isso, né? Nessa daqui eu acredito que o Jason ele tem que ficar do jeito que ele tá e eu deixaria ele mais forte como não aqui no kit já tá ok, não precisa exagerar mais, tipo deixar ele mais forte em certos pontos para dificultar a mecânica dele, tá bom assim. Eu só deixaria mudaria os addons deles, faria os addons mais fortes. Os addons rosas dele eu achei bem ruim, aquele de ele tomar gerador para ganhar duas fichas, aí cada ficha que ele, quando ele, se ele tivesse sem gancho, quando ele quebrar uma pallet ou pular a janela, ele ganha um gancho, é até legal, mas ele precisa levar gerador, então eu faria um addon instadal, certo? Que nem a Huntress. Vai ficar igual a Huntress, vai, mas seria, teria que ter, seria legal ele com um instadal. Compensação, ele poderia perder aquele bust que ele ganha de velocidade, né? E talvez como compensação também ele só pudesse pegar gancho dos ganchos e não de pilhas também, sumiriam as pilhas. Poderia ser um dos dois, né? Sumiria as pilhas do mapa, as pilhas de sucata, né? Ou então, e também ele ficaria só 4.4, não ganharia o bust, ou poderia ser os dois, né? Não sei. O segundo Adão Rosa poderia ser exatamente isso aí que o Damon tá falando. Esse tipo de coisa que ele falou, do poder dele ser limitado a 15 segundos, 13 segundos, eu até acho legal, mas como um Adon. Poderia ser um Adon Rosa, que aí o poder dele fica limitado a 13 ou 15 segundos. E aí ele também perde uma visão ali, a visão da fumacinha da galera, mas em compensação ele pode encerrar o phase dele a hora que ele quiser batendo. Então seria bem interessante, que aí ele já ficaria basicamente um Spirit ali, né? Quem sabe, né? Então ficaria bem legal esse Adon como um Adon rosa, né? Um segundo Adon roxo, que seria talvez aquele Adon lá que tinha, o rapaz tinha comentado aí com ele, de ele voltar lá pro início do phase, seria legal. Eu colocaria um segundo Adon roxo, onde ele poderia carregar um segundo arpão. Acho que ficaria da hora. Não viria dois com ele. Ele poderia já tá, ele já começa com um, ele poderia passar numa pilha ou no outro gancho e pegar um segundo, tá? Eu acho que isso aí seria legal, tá? E aí, como equilíbrio, poderia colocar para ele puxar um pouquinho mais devagar ali a mão, né? Ele levanta numa velocidade, ele poderia puxar um pouquinho mais devagar. Colocaria um segundo Adon roxo, onde ele poderia, no caso, prender sobreviventes na parede, sobreviventes que estivessem curados, né? Mas aí ele jogou, acertou o primeiro sobrevivente, o cara tá curado, ele vai, bateu na parede, ele fica preso. Eu acho que, eu até pensei que isso poderia ser base, velho, dele, por causa que é bem lógico, né? O cara bater na parede voando com o arpão e ficar preso, né? Mas talvez ficasse roubado demais. Talvez os caras pensaram nisso, não, mas vai ficar roubado demais. Poderia ser um addon. E aí, para compensar, o cara vai ficar preso por 1 ou 2 segundos só. 1 segundo, talvez. Ele vai perder aquele do sprint, né? Mas em compensação, também ele ficaria preso só se ele fosse arremessado por mais de 2 ou 3 metros, para evitar que o cara tivesse num canto ali fechado, o Jason mirasse no cara ali de pertinho, já prendesse o cara na parede e já desse depois um M1 e derrubasse o cara, né? Meio que um insta. Só ia funcionar se fosse num canto pouco mais aberto, onde o cara ia sair voando por uns mais de 2 ou 3 metros, e aí ele ficaria preso, ele batesse uma parede, ele ficaria preso por 1 ou 2 segundos, ficaria um negócio mais da hora. E talvez por último um arpão que desse pra ele ler a aura do cara mesmo quando ele entrasse na phase. Então ele jogou o arpão, pegou no cara, ele vai e entrou na phase em seguida, ele vai conseguir ver a aura desse cara enquanto ele tá com o arpão. E aí, se ele tirar o arpão, ele ainda continua mostrando a aura ali por alguns segundinhos, tipo 3,1 segundos para fazer uma referenciazinha. Tá entendendo? Acho que também ficaria bem legal, porque seria mais para botar aquela pressão dele entrou no phase e continua vendo onde o cara tá e dropa lá em cima do cara. Ficaria bem legal. Poderiam ser todos addons roxos esse. E é isso, né? Eu acho que com esses addons aí, talvez ele ficasse com mais presença, né? Ficasse mais forte, né? Mas é isso.
Isso que foi reagindo a esse vídeo do Zedemon, dando aqui a minha opinião, né? Sigam o Zedemon, me sigam também. E é isso, espero que o Zedemon não fique com raiva por eu ter discordado dele, né? Mas é isso, e de boa, valeu e até.